Olá a todos do oitavo ano. Vamos lá para a nossa aula semanal número 2, da aula da quinta-feira, no qual nós iremos falar hoje sobre demonstração de propriedade de quadriláteros. Mas o que é isso? Primeiro a gente tem que entender o que é um quadrilátero. Quadriláteros são polígonos que possuem 4 lados. Sendo assim, os quadriláteros herdam todas as características e propriedades dos polígonos, como o fato de possuir apenas 2 diagonais ou de a soma dos seus ângulos internos ser sempre igual a 360. Vamos agora para os elementos de um quadrilátero, certo? Então nós temos aqui o lado. O que significa esse lado? Vimos no triângulo que o lado são os segmentos de reta que contornam um quadrilátero, tá certo? Então nesse quadrilátero aqui nós temos 4 lados, temos 4 segmentos de reta, e nesses 4 lados nós temos 4 vértices. E o que é uma vértice? A vértice são pontos que encontrados entre os dois lados, ó. Nós temos um lado aqui, então esse ponto aqui que se encontra entre um lado e outro, uma semi-reta e outra semi-reta, é chamado de vértice. Temos os ângulos internos. O que são ângulos internos? Ângulos internos são determinados por 2 lados consecutivos de um quadrilátero. Nós temos um lado, é isso, e temos outro lado. São lados consecutivos, ou seja, são lados que são contínuos entre si, separados apenas por uma vértice. E os ângulos externos são formados pelo prolongamento de um lado de um polígono. Por exemplo, eu tenho esse lado aqui, ó, e eu tenho um prolongamento dele. Então, esse ângulo externo aqui, ele é o prolongamento desse ângulo interno, certo? Ângulo interno é onde se junta dois lados, certo? Junta através de uma vértice, e o ângulo externo é o prolongamento desse ângulo, tá bom? É como se a gente continuasse esse ângulo. Então nós temos esse prolongamento aqui, ó, ângulo interno, e o prolongamento do seu lado, certo? Ele vai ser o meu ângulo externo. As diagonais, elas são segmentos de reta, tá ok? Segmentos de reta aqui, ó, no qual são ligados dois vértices cujas as extremidades são ligadas ao mesmo tempo. Só que você tem que prestar atenção ao seguinte: eu não posso dizer que essa ligação entre duas vértices aqui, ó, essas duas vértices é uma diagonal. Não, eu tenho que dizer que é uma ligação entre essa vértice e essa vértice aqui, ó, fazendo uma ligação diagonal, tá bom? Ainda continuando sobre elementos de um quadrilátero, nós vamos entender o seguinte, ó. Se vocês observarem aqui, continuo com a setinha verde, né, com a cor verde, nós temos quantos lados nesse quadrilátero? Nós temos um lado aqui, ó, que é o lado AB, certo? Lado BC, lado CD e o lado AD ou DA, ok? Olha, os lados são AB, BC, CD e DA. E os vértices? Nós temos os vértices aqui, ó, vértice A, certo? B, C e D. Vértice A, esse aqui, ó, B, C e D. São as 4 vértices desse quadrilátero. E as diagonais? As diagonais a gente vai ver o seguinte: nós temos a diagonal AC, que é essa diagonal no qual ele cruza o quadrilátero sem ser a linha. Nós temos os lados. O quadrilátero ele vai cruzar de uma vértice a outra, ou seja, de uma vértice oposta a outra. Então nós temos a vértice aqui, ó, vértice AC, e nós temos a vértice BD,
tá vendo? Cruzando de um lado a outro. Isso chama-se ângulo oposto, ou seja, um lado oposto ao outro. E nos ângulos internos, a gente vai observar agora que nós temos o ângulo A, certo? É esse ângulozinho aqui. A gente viu na aula anterior do triângulo que ele vai ter um acentozinho circunflexo em cima da letra, certo? Ó. O ângulo A é esse ângulo aqui. O ângulo B vai ser esse outro ângulozinho aqui, ó. São ângulos ao lado, certo? O ângulo C é esse ângulo oposto ao ângulo A. E o ângulo D é o ângulo oposto ao ângulo B. Então, se eu fizer a pergunta, quais são os ângulos opostos? Você vai demarcar A, C, B e D. Paralelograma. Os paralelogramas possuem dois lados pares. E esses lados são opostos e paralelos. O que quer dizer isso? Nós temos um par de lado, temos aqui ó, um lado, e temos o outro par e temos o outro lado, que eles são opostos e são paralelos. Quer dizer isso, eles são contínuos. Ó. Se eu continuar aqui, ó, esse lado aqui, deixa eu fazer direitinho, esse lado aqui, ó, e esse outro lado, eles nunca vão se unir, porque eles são paralelos entre si. Da mesma maneira, se eu seguir esse lado e seguir esse outro lado, eles nunca vão se unir, porque eles são paralelos. São opostos e são paralelos, tá bom? Então, cada paralelograma ele tem as suas características. Eles têm características diferenciadas. As propriedades do paralelograma, a primeira propriedade, ela vai nos dizer que dois ângulos opostos, quaisquer, de um paralelograma, são congruentes para ser realizada a primeira propriedade. Então, ângulos opostos, certo? São esses ângulos aqui, um que fica à frente do outro, ó. Ângulo oposto, o ângulo A, está oposto ao ângulo C. O ângulo B está oposto ao ângulo D. Observe o seguinte, que nesse quadrilátero aqui, ó, se eu for cruzar aqui três lados, eu vou formar um triângulo, tanto de um lado como o outro, certo? Então, um triângulo, esse triângulo aqui, ele é congruente a esse outro triângulo. Vamos dizer que esse aqui é o triângulo 1, ele vai ser congruente ao triângulo 2, certo? Para ele ser congruente, o que é que eu vou fazer? Ó? Ele tem que ter seus lados dependendo das propriedades. E para ser um paralelograma de primeira propriedade, ele tem que ter o lado oposto, o ângulo oposto, certo? Congruente. Então, esse ângulo aqui é igual a esse. A propriedade diz que os dois lados quaisquer de um paralelograma, ele tem que ser congruente. Ou seja, vamos observar aqui que nós temos o lado AB e o lado CD. Então, esse lado AB, ele tem o mesmo tamanho, tamanho 1. Eles são opostos, certo? E o lado BC, ele tem 2. E o lado AD também tem 2. Eles são opostos, ó. A segunda propriedade diz que tem que ter lados opostos congruentes. Então, o lado AB e CD são congruentes. E o lado AD e BC também são congruentes. Na terceira propriedade, ela diz o seguinte, ó. As diagonais de um paralelograma se cruzam no meio. Ou seja, se cruzam nos seus respectivos ponto médio, certo? Aqui, ó. Vocês sabem o que é a diagonal, não é isso? É a junção de dois vértices, certo? Oposto. A gente entendeu o que é o lado oposto. Então, nós temos esse vértice oposto, eles se cruzam. E o vértice do BD, né? Esse primeiro vértice aqui, ó, A e o vértice C, eles se cruzam e formando a diagonal AC. E o vértice B e o vértice D, eles se cruzam, não é isso?
formando a diagonal BD. E nessa junção das duas diagonais é que tem um ponto médio, ou seja, se cruza no meio, tá ok? Nas classificações do paralelograma, podemos dizer o seguinte: alguns paralelogramas eles podem ser classificados como retângulo, não é isso? Retângulo, como losango e como quadrado. O que isso quer dizer? Ó? Quando temos essa classificação de um retângulo, é um paralelograma, lembra? Que possui 4 ângulos internos, ó, esse aqui são os ângulos internos, retos. Quer dizer o quê? Que quando se trata de um ângulo reto, é um ângulo de 90 graus, tá certo? Então, ele é um retângulo, ele tem os 4 ângulos internos reto, tá bom? Tem 2 lados iguais e 2 lados de maior tamanho igual e 2 lados de menor tamanho também igual. É um retângulo e suas diagonais são congruentes, tá vendo? Ó? Suas diagonais são congruentes, são de mesmo tamanho, tá certo? Um losango é um paralelograma que possui 4 lados com medidas iguais, bem parecido com um quadrado, porém, o diferencial de um losango são as suas diagonais, são perpendiculares entre si. O que quer dizer isso? Ele tem os 4 lados iguais, certo? De medidas iguais, se a gente observar, cada um tem uma medida de um tracinho, e as suas diagonais são perpendiculares, ou seja, elas são de tamanhos diferentes, ó, certo? Essa diagonal aqui que vai do vértice A até o vértice C, formando a diagonal AC, e essa diagonal que vai do vértice D até o vértice B, formando a diagonal DB ou BD. Se a gente observar aqui, ó, ela tem 3, a diagonal AC, tamanho 3 até a sua metade, e tamanho 3 também até a sua metade. E a diagonal DB tem tamanho 2, do D até o centro, certo? Até o cruzamento das duas diagonais, chamados de ponto médio. E a diagonal B até o ponto médio também tem 2. O quadrado é um paralelogramo que possui 4 ângulos internos, tá vendo? Seus 4 ângulos internos são retos. E 4 lados com medidas iguais, ó. Os 4 lados são congruentes entre si, têm mesma medida, certo? E os seus ângulos internos, ó, eles são, primeiro, né? Desculpa, esse aqui não, esses aqui, seus ângulos internos, eles têm a medida reta, ou seja, uma medida, cada uma de 90 graus.